O diálogo de hoje é com uma engenheira civil. Mas uma engenheira civil que nos trouxe, para pautar a nossa conversa, uma sombrinha daquelas de frevo. A dialogadora de hoje também é mestre em inteligência artificial, na PUC, mas nos trouxe um chapéu de couro para conversar. Ela é formada no Brooklyn, Universidade do Brooklyn, Nova York. Ela é da PUC, ela é analista de sistemas e nos trouxe sapato de sapateado. Ela é professora de inglês formada em Oxford, Michigan, e nos trouxe um instrumento. Vocês estão vendo, pelas informações que estou dando, de que ela é, no mínimo, é contraditória, é grande, né? Porque a informação dela é toda na área de engenharia, de análise de sistemas, de inteligência artificial. Ela não é nada disso, minha gente. Ela é artista, ela é uma grande artista. Eu vou conversar hoje com a coreógrafa, com a bailarina, com a percussionista, Valéria Pinheiro. Tão linda. Ô, Ricardo, me emociona você falando assim. Ela é tão linda, né? É um prazer enorme estar aqui, Ricardo. É diretora da companhia Vatá. É a curadora, uma das curadoras aí de mostras internacionais de dança. Dirige o Teatro das Marias lá na Beira-Mar, não, na Praia de Iracema. E por isso que ela nos trouxe isso. Eu pensei que ia conversar com a engenheira. Na verdade, vou conversar com chega a ser paradoxal mesmo isso. Mas eu posso te dizer que tudo isso, Ricardo, da minha formação, eu trago para a minha arte. Eu acho que o meu pensamento, de alguma forma, obedece a esse fluxograma que as ciências exatas meu que me colocou. Então, assim, eu aproveito coreograficamente o que eu aprendi lá, trabalhando no Pier Petroleiro de Fortaleza, por exemplo. Eu sou uma das engenheiras que pôde trabalhar na construção do Pier Petroleiro de Fortaleza. E por aí vai. Eu fiz essa apresentação dizendo, mas ela não é nada disso e tal. Mas, na verdade, eu preciso ser honesto com o meu próprio pensamento. Eu fui para fazer a onda, para fazer o jogo, né? Dizer, ela é engenheira, mas não é nada disso. Na verdade, um artista precisa de todas as informações. Ele é um multiprocessador, não é? Uhum. Então, o grande artista, aliás, a pessoa inteligente é a pessoa que sabe estar na engenharia e trazer a arte para a engenharia para a arte, não é? Estar no analista de sistema e fazer as coisas conviverem, não é? E eu ainda vou mais longe. Sabe o que eu brinco? Como eu trabalho corpo, e o corpo para além do corpo como conceitualmente a gente conhece, eu brinco e digo que o corpo é uma grande biblioteca. Isso, lindo! E aí, assim, quanto mais eu leio, mais eu processo e arranjo pontes e frestas. E é o corpo que processa, né? Não tenho nem dúvida, tudo. O corpo é um livro, né? Vários livros. É uma biblioteca. Eu gosto de pensar assim. Que coisa linda. Que o corpo é uma biblioteca. Porque é um patrimônio que você vai... Então cabe tudo isso. Cabe tudo isso, claro. Reprocessa, ressignificações. A inteligência é processo de ressignificação das coisas e de conexões, interconexões, não é? Uhum. Isso é que é inteligência. Senão fica... acho que é mais do que uma biblioteca. É a biblioteca, Valéria, mas a biblioteca com comunicantes, com um livro se comunicando com o outro, Eu né? ainda começo a brincar e digo que é uma biblioteca em 3D. Em Usando 3D, isso. Onde eu tenho lugares para ir, vou ali, busco e que nos conecta. Por isso a brincadeira de trazer alguns desses objetos assim. Porque eu penso, parafraseando Chico Science, uma biblioteca fincando uma antena parabólica na lama. Lindo. Entende? Uhum. Então, imagina, uma biblioteca com em 3D, onde eu tenho acesso a qualquer informação que me queira, ou que me caiba, ou que eu consiga processar, mas fincado na lama, onde a lama aqui eu quero brincar metaforicamente como raiz. Sim. Então eu acho que meu pensamento meio que navega por esses caminhos, ou por essas estradas. E o que é mais importante, pegando a sua metáfora, já parafraseando o Sais, é a antena parabólica, né? Na lama, mas ela tanto capta quanto transmite. Com certeza. Esse aqui é o grande valor. Ela se retroalimenta. Ela se retroalimenta, claro, né? Ela está captando tudo para a lama, mas ela também está pegando a lama e espalhando. É óbvio, esse aqui é o grande valor. E reprocessando, né? Reprocessando no ar. É dentro desse universo aí que eu acho que eu navego. Por isso, então, eu vou refazer a apresentação. Ela é, sim, engenheira, sim. Ela é professora de inglês, sim. Ela é mestre em
a inteligência artificial e processa tudo isso. Ou seja, vamos conversar com alguém que tem em si, instalou em si uma parabólica na sua própria lama, não é? Eu gosto disso. Epa, rima aí. Ó. Mas vamos começar com que objeto? Vamos começar então com, já que estamos falando de dança, vamos falar de dança. Olha aqui, está só dança escrito aqui. Vem cá. Isso aqui é um... Isso é um sapato de sapateado. Esse, para mim, é o objeto que me conectou e me conecta até hoje com o mundo. Ele tem várias funções na minha vida. Isso. Ele é, por exemplo, o meu descarrego. Ele é a minha música. Ele é o meu caminho. Ele é as frestas de soluções, de apegos e desapegos. E o que eu acho mais legal, assim, em vendo o sapato sapateado, em especial esse, que já está bastante usado e não é à toa, eu venho trabalhando com ele como possibilidade de aproximação, como possibilidade de minha conexão de mim comigo mesma, mas, acima de tudo, o sapato sapateado funciona para mim como uma interface entre eu e o outro, eu acho. É tão legal ver meu sapato assim, eu fiquei emocionada agora. Olha, Valéria, a gente sempre associa o sapato de sapateado típico àquelas coreografias básicas e que já estão no inconsciente, não é? Do conceitual Broadway. Do conceitual Broadway. Não. Né? Dançando na chuva e etc. Singing in the Rain, né? vamos lá. Gene Kelly, Fred Astaire. Gene Kelly, exatamente. Grandes mestres, Fred não tenho nem Astaire, dúvida. Não tem nem E, dúvida. no entanto, o trabalho que você faz é uma apropriação, sim, dessa técnica, digamos assim, mas botando essa técnica para pensar outras coisas. É porque eu acho, Ricardo, outras eu conexões. tive acesso ao sapateado, não com esse sapato, mas com o sapato de couro do meu pai. Couro. Couro. O sapato de couro que fazia sons de sapateio num terreiro de sertão. Ah. Então, toda a minha técnica proveio do meu pai, sapateando reisados, sapateando maneiros paus, sapateando reisado de congo, reisado de careta, enfim. E todos aqueles sapateios que a gente conhece, como, por exemplo, os sapateios que provêm dos cabaçais, por exemplo. E me lembro que meu pai uma vez viajou para o exterior e me trouxe de presente esse sapato, dizendo para mim que talvez esse sapato pudesse amplificar aquilo que você já fazia. Aquilo que eu já fazia. Então, no couro. Eu sou uma autodidata dentro. Eu, na verdade, entrei em contato com a técnica americana, já tendo descoberto aquilo que está no espaço e no ar. Uhum. E aí você faz as conexões. E aí eu faço as conexões. Agora, quando você começou a fazer, por exemplo, você que se formou em engenharia civil no Brooklyn, quer dizer, na Brooklyn University, em Nova York, depois Amazonas, Ceará. Eu sei que a sua formação aí é triádica nesse sentido. Depois mestre em inteligência artificial, formada também em inglês. Portanto, você, jovem, mais jovem ainda do que é hoje, pensava em um outro caminho para a sua vida. E a dança, na verdade, assim, arrebatou você, abduziu, é isso? Eu acho que eu fui abduzida pela dança. Na verdade, eu tinha meu pai sempre como uma grande inspiração, porque meu pai era um grande comerciante, embora não atue mais nesse instante no comércio, ele está até bem doentinho, mas enfim. Mas sempre foi uma pessoa muito atenada com todas as manifestações culturais, vamos dizer assim. Eu sempre tive um acervo musical que me rondava, que eu ia do erudito à música clássica, por exemplo. Do erudito à música contemporânea. Mas na hora da formação você optou por outro caminho. Aí, de repente, quando meu pai me deu esse sapato, por exemplo, eu acho que foi esse sapato que me trouxe essa antena parabólica Chico Saiziana, vamos dizer assim. E aí sim senti vontade de entender o que era isso que se manifestava no meu corpo inteiro, porque isso mexia todos os meus territórios, todas as minhas vizinhanças. Quando eu me colocava dentro de um sapato, todas as possibilidades de voar, embora pelo chão, fincada no chão, me foram absolutamente impulsionadas. E aí eu terminei engenharia em 83 e botei meu sapato na mochila, olhei para os meus pais e disse, vou te dar de volta o teu canudo para o Rio de Janeiro. Foi uma contradição na família, por exemplo. Meu pai, na princípio, não queria. Ele sempre me apresentava como minha filha doutora. A engenheira que vira coreógrafa, que vira bailarina, para ele no começo, percussionista. A arte do meu pai sempre foi aquela que faz parte da vida. Portanto, não
Para ele não era profissão. Não era uma especialização. O meu pai pegar o violão e compor e trabalhar dentro de cordéis, por exemplo, que é uma especificidade dele, para ele era só uma continuidade de sair da loja que ele vendia tecidos, por exemplo, e se juntar com amigos e continuar a vida. No momento em que eu vi meu sapato e a possibilidade de entrar em contato com essa técnica e fazer disso uma profissão, ela me veio de uma forma muito forte, do tipo, eu olhei para o meu sapato e disse, daqui para frente eu quero comer o que o meu sapato sapatear. E é uma brincadeira que eu falo hoje, minha filosofia de vida é, eu como o que o meu pé sapateia. E me custou caro isso, mas me custou caro e eu jamais desistiria, eu teria desistido, ou, te digo ainda, faria tudo de novo. E a gente sempre faz uma dissociação dos pés com a cabeça, não é? Como se quem usasse os pés não pensasse. Mas não é? Para mim e é a gente justamente o esquece contrário. quanto né? é inteligente o Pelé, quanto é inteligente um Garrincha, não é? Que se tivesse só pé e habilidade, não seriam quem são. Até porque eu acho que essas conexões todas passam pelo pensamento para depois se abrigar no corpo. Claro. E Então, pensamento é corpo também. concordo, número, gênero e grau. Não separemos, pelo amor Não de Deus. separemos. Pelo amor Não é de Deus, verdade? não separemos. Não é verdade? Eu estou dizendo que a ideia que a gente tem é de que trabalha com os pés é um idiota, enfim. Mas não é? trabalhar com os pés me trouxe um outro caminho também. Porque a coordenação é da natureza, da coordenação motora. Quando você começa a trabalhar a técnica do sapateado, te enjaular em outros lugares. Ou seja, até que você conquiste, você pode se acomodar e se manter trabalhando uma parte do teu corpo a partir daquilo que você começa a adquirir de habilidade com os pés, ou em mim funcionou absolutamente o contrário. Uma vez que eu obtive a técnica, tudo em mim quis mexer. Tudo em mim quis mexer. Então, eu causei, na época, para os conceitos do sapateado, que já era diferenciado, porque eu cheguei no Rio de Janeiro sapateando baião, shot, frevo, maracatu, reizado, absolutamente diferente do blues, do jazz, que era o conceito que os colegas com os quais eu convivia tinham sapateado. No momento em que, além disso, eu venho me mexendo com impulsos que vinham dos braços, da perna, da vontade de falar com o meu ritmo sobre discursos outros, ou seja, usando o meu sapateado para sedimentar o meu discurso, isso tudo me colocou como um ser estranho. Claro, e Absolutamente tudo é estranho. sistêmico, né? Quer dizer, você aciona aqui E um o resto, ponto e o resto vai E eu como uma dei onda, vazão, eu como dei um vazão eco, a esse não é? estranhamento, dando vazão a esse estranhamento, que era estranho para mim também, mas era impulsionador. Então, quanto mais me buscava, me dava vontade de trabalhar a técnica do sapateado numa descoberta, autodescoberta até, mais isso impulsionava outros lugares, outros discursos, outros caminhos, me trazia para perto da filosofia, da antropologia, da sociologia, do morro, da favela, do negro, do branco, do índio. Ou seja, o sapateado, esse sapatinho me conectou com um mundo que hoje me atravessa de uma forma absolutamente diferente, porque eu coloquei esse mundo em mim. Sim, porque você fez a conexão do sapateado com o sapateado de todas as culturas, de todas as danças, e ao conectar-se com esse ponto do sapateado, cada um desses pontos te leva para o universo daquela cultura. É quase um coletivo de universos. É quase um coletivo de universos, exatamente. Então, e assim, a partir de um ponto. A partir de um ponto, pés. que foi os pés. Por exemplo, hoje, esse sapato já não tem mais tanto lugar na minha dança com ele nessa forma. Ele dá lugar a um pé descalço. Mas todo o impulso que vem daqui ainda pertence à minha dança. Olha, eu estou vendo você aqui com uma... Eu acho que você está mal intencionada ou bem intencionada. Pelo menos eu estou. Ela me trouxe uma madeira. Madeira. Naturalmente, porque ela soube que o programa... Nós temos como base aqui um vidro. É todo o caminho certo? É o que eu estou pensando. Pensando essa madeira pode... Eu estou pensando a gente em Chaplin, você fazer um Chaplin aqui. A gente pode uma começar, cena do Chaplin. a gente pode começar com essa madeira que, por si só, já tem milhões de pontos que te levam a um pedaço de artes plásticas, vamos dizer assim. Sim. E a gente pode começar nessa madeira, preenchendo essa madeira, que já tem um preenchimento em si dos seus pontos, com som. Intencionado. Eu posso fazer essa tensão aqui, que tu traz para lá, e a gente pode fazer essa tensão. E eu posso ampliar essa tensão. E eu posso simplesmente, esse sapato nesta madeira, falar de qualquer discurso, por exemplo. Usando Duchamp, ele botou o que ele quis e eu ponho a minha madeira aqui.
na minha madeira o meu sapato sapateado. Mas você está se lembrando da cena a qual eu estou me referindo, do Chaplin? Tô. É você calçar os sapatos com, Você né, com as mãos, e vou fazer aquela cena. isso. Como é o nome do filme, hein? Fazer isso. Por sinal, quem não me fez lembro o isso nome de do uma filme forma... agora. Que ele faz aquilo Quem trouxe lindo. isso de uma forma tão bela agora foi um dos integrantes da Companhia Vatal, o Eber Stalin, que fez um solo. Weber. E aí ele fez um solo lindo, eu não me lembro o nome do solo dele, mas ele faz justamente isso. E aí, Vamos ver. assim, no sapato sapateado, a gente tem 2 espaços que nos dão som. A frente e o calcanhar e o pé inteiro, que são eles dois, né? Tá. Então, na frente, eu posso fazer sons mais lúdicos e eu posso combinar. Eu não sou tão expert usando os pés. Quisera eu tê-los nos pés, usando as mãos, quisera eu tê-los nos pés. Mas a gente pode trabalhar, porque eu posso fazer milhões de brincadeiras trazendo Chaplin, né? E uma das coisas que o Chaplin mais nos colocou diante dessa cena foi produzindo tanta subjetividade linda, né? Nos colocando num mundo, num mundo tão lúdico, né? Porque o sapato por si só é mágico. Ele traz memória, né? Ele é um pedaço de memória. Ele ao mesmo tempo é caminhada, não é? Ele pode ser discurso e descarrego, por que não? E ele pode ser simplesmente calma, anunciando um futuro. Ele pode nos trazer de volta para o passado, né? Ele é caminho, né? Ele é uma coisa que não para, não nos coloca em lugar nenhum. Pelo contrário, ele nos muda de lugar o tempo inteiro. Então, esse pedacinho de coisa aqui é o que mais me muda de lugar na vida. É meio por aí, meu sapato. Lindo, porque é lindo, é lindo. E eu estou me lembrando de uma coisa, Valéria Pinheiro. É que um sapato... ver um sapato... Veja, é sempre uma incompletude, me dá uma ideia de incompletude, porque, como outros objetos também, alguns outros, porque ele só tem sentido, não é? Se o corpo estiver dentro, penetrá-lo, né? Quer dizer, se o corpo completá-lo, é incompletude nesse sentido. Porque há objetos que são contemplativos, que independem da minha interação, a não ser da contemplação visual. Mas há outros objetos, como o sapato, que me dão a ideia de uma presentificação de algo, né? Me solicitam uma interação. O sapato é isso. Mas, ao mesmo tempo, Ricardo, eu vou te provocar e dizer que um sapato também me provoca pensar e trazer para perto. Hoje, ontem e amanhã, pensemos aqui. Tá. Porque se eu vou fazer o público viajar junto com você. Tá bem. Pensemos que nesse sapato agora, está vestido nele um garotinho cujo sapato é maior que o seu pé e que traz para nós uma anunciação de futuro enorme. Ou um pé calejado de sertão que, ao calçá-lo, navega na terra com uma força de corpo muito mais profunda, né? Trazendo, talvez, sons mais lúdicos. Ou um adolescente serelepe que se coloca ainda por cima, aumenta os saltos para lhes fazer maior no mundo. Então, assim, um sapato sozinho e sem ninguém me dá vazão a colocar quem eu quero aqui dentro. Mas estamos dizendo a mesma coisa, não? Você fez um poema lindo, mas é isso mesmo, quer dizer, sempre, todas as associações que você fez foi com pessoas, com pessoas. Não tem nem dúvida. Com pessoas, para dar sentido a o tempo isso, inteiro né? fazendo habitá-lo, para que Por dali a isso. gente tenha um discurso ou uma história. O jovem, o velho Velho e a e a criança. criança. Né? E outra coisa linda que me fascinou no seu texto, Valéria, é aquela criança com um sapato maior do que o próprio pé. É lindo também, é uma imagem que para mim é tão forte. tão bonito e que é tão própria mágico, do né? nosso trabalho de teatro, de dança, que é o nosso clown, né? O clown é sempre alguém, um artista, posso fazer até a associação geral, ampliar isso para o artista. O artista é sempre alguém com os pés maiores ou menores, inadequados aos sapatos, né? O artista está sempre criando inadequações no social, na sua teia, para poder se expressar. Ou seja, questionando, né? Porque eu acho que está estranhando estranhando o real, estranhando o natural, estranhando inclusive o natural. É legal isso, eu gosto de pensar nisso. Nós, artistas, de alguma forma, sempre
Eu acho que, inclusive, é nosso papel, porque é isso que nos impulsiona. É esse estranhamento que nos muda de lugar, se a gente parar para pensar. Porque já pensou se ficássemos sempre no lugar que nos é cômodo? Que tensões a gente teria na nossa obra, ou no nosso texto, ou na nossa dança? Ou aquilo que é muito cômodo, para mim, não tensiona. Em não tensionando, não gera no meu corpo a inquietude que me faz mover, por exemplo. Em pensar assim. E é meio por aí, né, não? Pois é, olha, eu estou pensando aqui noutra expressão, pendurar as chuteiras, Pendurar pendurar as os chuteiras. sapatos, como a metáfora do não mais Do não mais trabalhar, trabalhar. do não mais andar, do não mais... Se deixar, a gente viaja. Hoje vai ficar aqui até amanhã, junta A eu e gente fica você, até amanhã. nós dois juntos. Um poço de É um possibilidades. poço de possibilidades. Valéria Pinheiro, a nossa dialogadora de hoje, que nos trouxe, além dos sapatos, chapéu de couro. E aí, estou fazendo um pouco da síntese do inconsciente da Valéria. O sapato, a dança, uma expressão que a gente sempre associa aos Estados Unidos, a uma dança específica, mas ela faz exatamente essa junção. É a antena, é a imagem da antena na lama, da antena parabólica na lama. Como é que dialogam, então, o chapéu de couro e o sapateado, e o sapato? Eu acho que o chapéu de couro é o que me dá força, sabe? O chapéu de couro é o que eu sou, compadre. Que é a força da não destruição. O couro não é destruído fácil. O couro aguenta espinhos, o couro aguenta pancada, o couro se mexe, a sensação que eu tenho é que quanto mais velho, mais belo ele fica, e mais maleável ele fica, e mais gostoso ele fica. E esse chapéu em especial que é do meu pai, a sensação que eu tenho é que enquanto eu tivê-lo comigo, eu vou ter a força de Sansão, sabe assim? E ele me inspira muito, o chapéu de couro me inspira muito. Quanto mais o mundo eu percorro, mais o chapéu de couro me fascina navegar. E ele tem esse entre que você mostra agora, que para mim é belo, que é a parte que está dentro, é a parte que protege, é a parte que esconde e ao mesmo tempo segura. Ele tem essa parte fora que mostra luta, mostra lida, mostra caminho, mostra trilha, mostra cicatriz, mostra dor, mostra alegria, sorriso, felicidade, mas tá tudo aqui nesse couro, né? E ele ainda brinca em deixar algo que pendura, que nos conecta com desde o rabo do cavalo até usando no vento a tudo que está traçado no espaço, no tempo. E é algo que não tem, engraçado, que não tem uma utilidade. Você vê, o couro não é por acaso, é para enfrentar os espinhos na caatinga, etc., proteger do sol, é um adereço, né? Tá assim como o sapato, quer dizer, você precisa colocar a cabeça para que o sapato, para que o objeto tenha sentido. Mas veja, esse pedaço aqui, eu estou querendo pensar nessas coisas. Há um pedaço que não tem uma função, a não ser a função de ser belo. E a função do enfeitar. Do enfeitar. E por que não colocar um enfeite numa trilha de cicatrizes? Será que não tem? Só pra gente pensar. Pois é, porque aqui tem uma função, aqui Nossa, é um utilitário, e né? a sensação que eu tenho Mas é aqui não, aqui isso é aqui simplesmente... é a história e isso aqui é o enfeite, o que é mais legal. Esse enfeite, se a gente parar para pensar, ele vem trilhando e caminhando, quase se desenfeitando, e quanto mais desenfeitado ele está, mais o meu olhar o tem como enfeitado, porque se a gente parar para pensar, o chapéu quase que continua na sua íntegra, por mais velhinho que ele esteja, ou algum... Mas veja bem, o enfeite com o sol mudou de lugar, mudou de forma, mudou de... E aí eu fico pensando, não seriam esses enfeites que a gente carrega com a gente, que vai carregando e que nos conecta de novo ao que a gente é? Porque aqui tem um monte de coisa. Eu sei que eu estou metaforizando, porque esse chapéu é a cara do meu pai, e nesse instante eu estou frágil, enfim. E a sensação que eu tenho é que o que fica dos enfeites vão se adequando, ou vão se misturando, ou vão se entrelaçando com a nossa história, com a trilha, aqui, com a lida. quantos suores, né? Nossa. Aqui quantos sóis, né? Quantos aboios. Quantos aboios foram dados, né? Mas eu estava querendo falar sobre essa coisa
essa separação também que a gente faz entre o que é utilitário, o que é funcional e o que é, Enfeite. entre aspas, apenas Apenas belo. belo. Mas ser belo já é muito, já é um serviço de utilidade pública. Concordo. Gosto disso. Não é? Eu gosto disso. Não é? O ser belo Ser já é um belo. serviço. Por que não ser belo? A gente está num mundo contemporâneo onde o belo parece que está perdendo a função ou perdendo o lugar, né? É quase como antiquado ou não é up to date, eu não sei como traduzir, não é moderno falar que belo. É como se de repente o Fosse belo pouco. fosse pouco. Pouco. E belo, eu adoro quando você diz já é, né? Ele é. É belo, essa é a minha função. Ser bela nesse pedaço de couro. Esse pedaço aqui é meu de ser belo e ser adereço e ser companheiro e estar junto. E ter uma história, E ter né? uma história, por que não? Às vezes as pessoas confundem também quando a gente fala daquele verso lindo do Vinícius, as feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. Isso só é preconceituoso e terrível, seria se nós tivéssemos um padrão de beleza. Mas eu acho que o que o poeta está querendo dizer é que aquilo que é belo, me perdoe, é fundamental. Mas eu posso te dizer uma coisa? Agora, não está dizendo que só aquilo é belo Vamos e só reler aquela é feia. Vinícius, Não, comigo, mulher? É que a beleza é linda. Deixa eu te dizer. Seja qual for É. o olhar que se tenha sobre ela. Ricardo, eu vou brincar contigo. Eu adoro isso do Vinícius. Beleza é fundamental. Beleza é fundamental. As feias que me dizem. Mas aí a minha pergunta é: quem se diz feia? Presta sim, atenção. tá. Então eu vou por um viés que é. Vinícius, você que me desculpe, mas o teu olhar escolheu os belos. E eu uso a tua frase para dizer: quem é feio? As feias que me desculpe sou eu quando escolho que pedaço Sim, de mas mundo todos eu vou. nós escolhemos. Eu sei, Todos mas é nós porque escolhemos. no momento em que Eu posso você achar coloca aqui isso, feio, eu não tenho não nem é? dúvida, Eu mas posso dizer, isso aqui é feio eu não para tenho, mim, não- querido. Não tenho nem dúvida. Mas se eu achar que isso aqui é que é bonito, isso aqui é fundamental. Pronto. A beleza disso para mim é fundamental. Pronto, aí Não é? você chegou onde eu queria. É o teu olhar, É o meu olhar. que escolhe a beleza e o fundamental. Então, quando a gente pega essa frase sem que passe pelo meu Isso, território, sim, aí sim. ela fica pejorativa. Aí, pejorativa, Tu tá entendendo? preconceituosa. E jamais aí, o quantos de poetinha nós faria não... isso. Não é isso que eu tô dizendo, Poetinha ele é lindo, lindo, não né? tenho nem dúvida. Não tenho nem dúvida. Ele é grande, ele é aquele que é fundamental, sabe assim? Fundamental. Ele é belo porque ele é fundamental. Vinícius, mas o que eu acho mais legal, Ricardo, de parar para pensar nisso é que sou eu, tem que passar por mim, tem que passar por dentro. E a escolha do belo, quem de nós já não se olhou no espelho e disse: eu tô bela hoje, que coisa boa, ou tão feio hoje, oh, meu Deus do céu. E aí não tem Vinícius que salve. A beleza não está, eu costumo dizer, a beleza não está nem no objeto que é olhado e nem no olhar que olha o objeto. Quer dizer, porque se a beleza estivesse no objeto, todo mundo que olhasse o objeto reconheceria a beleza. Se estivesse no olhar, para todo canto que aquele olhar se dirigisse, ele emprestaria a beleza. A beleza está entre. Ah, eu gosto, adoro. A Eu beleza adoro, está no eu adoro o entre-meio. entre. Eu E é acho isso essa que eu tô melhor fresta tentando do fazer. mundo. É o entre. É isso que nós estamos tentando fazer. Nós estamos aqui tentando retirar o entre, porque diálogo é isso, né? A Valéria me pautando, eu pautando a Valéria, e a gente se deixando mudar pelo que ela diz, e ela pelo que eu estou dizendo. Esse entre, não sou nem Valéria nem eu. É o diálogo, é o encontro. Pelo menos é essa a tentativa, e é essa a tentativa que a gente vai continuar buscando sempre no próximo segmento com Valéria Pinheiro no Diálogo de hoje. O diálogo de hoje é com uma coreógrafa, uma bailarina, uma percussionista, que é engenheira civil, que é professora de inglês, que é mestre em inteligência artificial e que por isso mesmo é que é artista, porque consegue fazer conexões com todos esses universos, essas divisões que a gente põe na cabeça, ciência, arte, filosofia, religião, não é? A gente divide apenas para entender as coisas, mas as coisas são transdisciplinares. E é um pouco disso que nós estamos falando aqui no nosso diálogo de hoje com Valéria Pinheiro, que nos trouxe uma madeirinha de fazer dança aqui com esses sapatos de sapateado. Ah, se eu soubesse dançar.
Quem te disse que tu não sabe, cara? Eu danço, mas não isso. Tu que pensa. Tu que pensa. Eu danço, né? Tu que pensa. Você já é dança pura. E nos Dança pura. trouxe, olha aqui que lindo, o vaqueiro. E nos trouxe mais o quê? Ai, que lindo, Valéria. Não é lindo? As coisas mais belas do que esse símbolo. A sombrinha. Uma sombrinha coloridíssima, portanto, para mim, festa, folia, alegria. Uma sombrinha pequenininha, portanto, eu escolho que pingo da chuva eu quero me proteger. Uma sombrinha que vem do frevo, nada mais belo do que essa tradição, né? O frevo pernambucano. E uma sombrinha que eu aprendi com uma grande mestra chamada Teresa Rocha, que aqui dentro do que está embaixo da sombrinha eu posso chamar de mundo contemporâneo. E eu adoro como ela brinca a sombrinha como esse espaço que abriga o mundo contemporâneo. Porque ela brinca e diz, cada uma das pontas da sombrinha pode se conectar com qualquer universo. E o que couber aqui dentro e conseguir conversar aqui dentro é o mundo contemporâneo que o mundo tanto fala, né? Esse tempo contemporâneo que congrega, que atrai, que junta, que torna híbrido, às vezes não, às vezes sim, mas que pode conversar com magro, gordo, pobre, rico, preto, branco, índio, pálido, mameluco. De novo a vaqueiro. imagem da antena parabólica. Não tem nem Não é? dúvida. Como se fosse assim. Não é? Não é? Não é? Não é? Recebendo raios É, e para expandindo. todos os lugares. E eu acho que está na sabedoria da sombrinha o escolher o que guardar, sabe? E eu acho que por isso que eu quis trazer aqui para ti. Porque essa sombrinha me é muito fértil de vez em quando. Me coloco debaixo dela e fico pensando, estando aqui, que parte dela eu vou trazer nesse instante para dialogar? Será que eu dou conta de trazer tudo? Ou eu vou recortar? Ou eu vou escolher? Que escolha fazer? É sempre a grande pergunta que nós coreógrafos temos. O que escolher diante de tanta coisa que possa sedimentar o meu eu, ou o meu estado de ser nesse instante? Veja, historicamente, estou me lembrando de uma coisa, Valéria. A sombrinha nasceu daquela coreografia dos balizas, né? das paradas militares, né? E de repente, e depois, com um processo, aquilo foi apropriado, reprocessado, repensado e vai para o frevo. É oriental a sombrinha? Eu sei, eu digo, mas no Brasil, não é? Tá, no Brasil. No frevo. O caminho... O caminho para onde ela foi. Porque Porque ela passa a ser Depois um ela passa a ser um elemento elemento do frevo, né? E um elemento do frevo que é mais legal, com todo esse caminho lúdico, ela é um elemento de quebra de limites. É um elemento em que no frevo ela funciona como malabares, né? Ela funciona como a possibilidade que eu tenho de atravessá-la, de buscá-la, de colocá-la em lugares ou preencher espaços dentro daquela movimentação rítmica que tem a movimentação provinda do frevo, o que é mais legal. Então, o tamanho dela é o tamanho que cabe entre um salto e uma perna que levanta, entre um braço e um outro lugar que vem. Sim, ela vai para debaixo das Vai pernas, vai para entre as vai pernas, para entre as troca pernas, de troca de mão, mão, né? e vai para cima e vai para baixo. Você não entende mais se ela é da mão direita, se ela é da mão esquerda, de que lugar ela está. Eu acho que é esse preenchimento desse espaço que me fascina na sombrinha. E ela não é simplesmente a sombrinha, Não, ela é funcional, até, ela é um adereço também, né? de mobilidade, ela ganha outros sentidos, Ela é né? movimento puro, né? E de quebra, como você diz, de limites Quebra de limites corporais, o tempo inteiro, não tem nem de dúvida. equilíbrio, Ela passa a ser de um elemento destreza. ela passa a ser um elemento de desafio, né? Ou seja, nos challenges que existem entre os brincantes de frevo, os desafios são o que mais eu posso fazer com essa sombrinha. Então eu trabalho hoje com uma sombrinha, duas, às vezes três, o malabares e o corpo. E quanto mais eu estou adestrado ou eu estou familiarizado com a possibilidade de brincar com essa sombrinha, mais dentro do desafio eu me coloco como vencedor, um ultrapassador de limites, se é que existe essa palavra. E dentro dessa ideia que você... Ai, vou ajeitar aqui. E dentro dessa ideia que você tinha dito de uma antena na lama, né? A gente
eu estava me lembrando aqui também de um grande problema que a gente tem, de usar a tradição como se ela fosse tradicionalismo. A separação a diferença entre tradição e tradicionalismo. A tradição em si, ela é feita para ser reprocessada mesmo. Não tem nem dúvida. Né? Nada mais contemporâneo do que a tradição. Contemporâneo, né? Nada mais contemporâneo que a tradição, eu acho. Agora, o mais complicado, quer dizer, o menos, assim, menos... Quer dizer, a gente aceita, claro, que é importante que existam pessoas que mantenham, que sejam seguidores e tal. Quando você vai para um certo tradicionalismo e acha que aquilo é intocável, que aquilo é mumificado, imexível, como diz o Magri, né, que criou essa palavra, não é? O Rogério Magri, imexível. Não, o bonito, a tradição se faz é de reprocessamentos. Não tem nem dúvida, eu ganhei do meu pai, um mestre de reisado, um sapato que não substituiu a sandália de couro. Pelo contrário, me amplificou em caminhos, aumentou os meus caminhos, me trouxe para outras trilhas, potencializou a minha antena. A tua antena. Não tenho nem dúvida. Ou qual a possibilidade, por que o mestre não hoje funciona usando seu óculos Ray-Ban? Tá sol, e eu tenho acesso ao óculos Ray-Ban, coloquemos o óculos Ray-Ban. Mas eu acho que isso é um pensamento meio do passado já, sabia? Eu não sei se é porque o meio onde eu estou circulando já tem a possibilidade de que isso tudo está misturado e não tem mais o lugar da tradição o intocável, como o intocável, e o que é mais grave para mim, como o parado, como o que não evoluiu, o que não criou, o que não evoluiu, o que não anda, o que não... E o que eu acho que as próprias gerações, novas gerações vêm mostrando é que ele vem se renovando, se anunciando e se constituindo numa coisa bela justamente porque passam de gerações e caminhos reapropriações e ressignificações. Eu não tenho nem dúvida. Mas ainda há movimentos, por exemplo, em relação ao chorinho, por exemplo. Ah, não, o chorinho tem que ser o chorinho tocado pelo calado ou pelo pixinguinha, naquela forma, entende? Eu acho que como estudo, alguns guetos, assim, que defendem a inviolabilidade das coisas. Não seria como um estudo? Por exemplo, quando eu penso na juventude, por exemplo, hoje, os jovens hoje estudando chorinho e fazendo o chorinho conversar já com o movimento que vem do jazz, ou então o chorinho conversar já com o movimento dos mouras, ou dos cabaçais, ou dos lundus, por exemplo, a sensação que eu tenho é que eles têm na matriz do chorinho a raiz de estudo. Porque eu preciso saber qual é a raiz para dali eu frutificar e colocar em todos os lugares. Por isso eu acho importantíssima a raiz. Mas mesmo a raiz não está parada. Pelo contrário, se a gente pensar em raiz, ela cresce para baixo, assim, ó. E aí eu gosto de os nutrientes, ela está se modificando, ela está em interação com a terra. Tem uma coisa do Nietzsche que eu adoro, que é, quanto mais longe e atrás eu puxo a minha flecha, mais na frente ela vai. E pensemos essa... Que é o princípio da baladeira. Da nossa baladeira. Quanto mais eu estico, mais na frente ela vai mais para frente. Não é? E não é legal? E se você parar para pensar que esse esticar é puxar para trás, não é? Ver a tradição. Não, ver, não é? E aí eu preciso eu estar, quanto mais atrás eu for, mais para frente eu vou. E aí eu não vou mais nem falar, porque o próprio ato, ato já diz. Nos coloca lá, para que eu vou falar mais alguma coisa com relação a isso? Eu costumo dizer, Valéria Pinheiro, que o artista tem que ser, ter o dom da ubiquidade. Ele precisa estar atrás, ao lado e à frente do seu povo e do seu tempo. Quer dizer, esse atrás é exatamente esse gesto de saber o que é, para trás, o que foi, de onde vem as raízes das coisas, não é? As raízes primárias das coisas. Estar ao lado no sentido de estar conectado com o seu tempo, né? Ele precisa se falar para aquele tempo, para aqueles contemporâneos, para aqueles contemporâneos. E anunciar futuro que é... Mesmo às cegas, né? Porque nós não temos a pretensão de achar que nós somos videntes, eu acho que a gente anuncia que nós somos o tempo tirésias. inteiro. Não, tu achas que a gente anuncia, mas às vezes nem sabe, né? E é preciso a gente pois saber. É. Para que eu quero saber se eu estou... Às vezes a gente pensa que está descobrindo alguma coisa e está descobrindo outra. Senão a gente que é artista, a gente anuncia a cena o tempo inteiro, não é não? Pois é, às vezes já é futuro faz em você o tempo inteiro, porque nesse instante aqui, como eu estava falando com você, para mim isso é um espetáculo. Um espetáculo para 1 milhão de pessoas. Que eu tô doida para te ver fazendo isso no teatro. O espectador paga o seu ingresso e leva o seu objeto.
Tu já pensou? Que Essa legal. grande ideia. Vamos fazer isso, Valéria Ricardo? Pinheiro acaba de lançar um novo espetáculo, que vai ser o espetáculo da minha vida. Eu posso fazer isso? A vida inteira. E olha Mais que 100 legal. anos. Se a gente tem uma televisão como a TVC, que resolve mapear, a gente tem um mapeamento de país com isso. Tu já pensou? Tu faz isso com algumas pessoas do sertão, dos Pampas, do Xingu, do Amazonas, e vai subindo, né? Vai subindo as Américas. Vamos mapear a América. Não, chega de América, vamos mapear a América do Norte. E vamos subindo. Menino, Que ideia maravilhosa. isso Vou é fazer para mais nada na minha sempre. vida. Vai fazer mais nada? Tu acha isso? Nada, eu Só vou usar isso. você. Então, isso é politicamente belo. É verdade. É verdade. Valéria Pinheiro, a coreógrafa da companhia Vatá, diretora do teatro e fundadora do Teatro das Marias, ali na Praia de Iracema, que tem aqui como um último objeto, antes do objeto surpresa, um instrumento. É assim? É calimba o nome Como o desse nome? instrumento. Calimba. Kalimba. Vamos ouvi-lo. Esse instrumento, em especial, eu ganhei de um grande mestre africano em 2004, eu acho. Que ano foi o da tsunami? Não lembro. Mas, enfim. Eu tive na África, passei por Sri Lanka e fui para a África e conheci Gana. E em Gana eu ganhei de um grande mestre esse instrumento. E eu acho que esse instrumento vem organizando minha obra em todos os sentidos. Ele é lúdico, né? Se você parar para pensar, o som que ele provoca, Mostra ela e o instrumento. Isso. ele é quase um piano. Ele é um instrumento percussivo, embora Sim. tenha a possibilidade de nos fazer navegar por esse preenchimento de som, né? Por exemplo, eu posso trazer bagaceira. Eu trago orixás. Eu trago da minha obra Caçadores de Pipa mulheres que têm latas nas cabeças e têm um corpo absolutamente preciso e adestrado no andar, nas cadeiras que se mexem, ladeiras que sobem pelourinho acima. Eu tenho um Assim É Se Lhe Parece, um espetáculo em que a gente conversa com um corpo que tem necessidade especial. E esse instrumento é questionador. Basta que eu fique numa nota só, nada mais questionador, batendo na mesma tecla. E aí eu navego para onde eu quero. Instrumento lindo de viver, eu posso ficar com ele, conversando com ele. Como Ele é o nome de acalma. novo? Kalimba. Kalimba. Você pode usá-lo, inclusive, assim? É? Na verdade, isso aqui é uma herança do primeiro espetáculo meu, Bagaceira, que eu precisava usá-lo assim. E aí você Porque eu fica trabalhava com ele e aqui, passava para uma outra ação. Sim, às vezes você deixa aquele Deixa aqui aqui, e vai vou pegar. pegar um outro, enfim. Coisa linda. É lindo. E esse som, essa calimba é muito especial. É uma calimba original africana. Por sinal, a calimba é um instrumento que nasceu na África. Hoje a gente tem calimbas brasileiras bem interessantes. Eu acabei de ver agora na Bienal Internacional de Dança do Ceará um grupo que veio de Cabo Verde trazendo uma calimba enorme que já não usava madeira no formato, nesse Eu formato. vi esse espetáculo. E você viu, ele usava a calimba numa cabaça e o som era... Você viu aqueles dois negões? Não, o que são aqueles Aqueles músicos? dois O que é? músicos O e nome aqueles- é cora, o nome daquele instrumento. Não, que- músicos e Não, a dançarinos? dançarina é linda, linda. Ela é um absurdo. Não, e os negões aquele, também. E aquele garoto, e só um minutinho, você viu aquele garoto que vem com hip hop, trabalhando uma das maiores bailarinas tradicionais da África, que ela é linda. Nossa, eu queria me lembrar os nomes, infelizmente. São tão fortes as imagens que ficaram em mim desse espetáculo, em especial da música. Então, a minha conexão é direta com aquele instrumento. É um instrumento percussivo e, ao mesmo tempo, ele nos provoca e nos coloca para dentro de um espaço harmônico, né? E harmonias e essas notas musicais soltas nos faz
preencher o estal, compactual, não compactual, trazer ou anunciar 500 mil coisas, né? Olha tu agora, olha a tua viagem agora. Que Eu lindo. agora querendo viajar. E me lembrando, sabe de quê, Valéria? Como a arte tem tudo a ver com inteligência artificial, que é a sua formação, né? Com pensamento sistematizado, com organização e, ao mesmo tempo, com campos de fuga para o imponderável, não é? Campos É de tão fuga. fascinante, não? Não é? Linhas de fuga, né? Você Não tem é? tudo organizado, mas também o processo organizado te surpreende também. Aham. Você é o primeiro a se surpreender. Não tenho não nem é? dúvida. E por Com o isso, processo. super bem-vindo o acaso, né? Olha aí, vamos pensar. Olha que acaso mais delicioso. A gente se deve isso, né, Ricardo? É. Aliás, você está fazendo um espetáculo que eu escrevi para ti, né? Tô. Vou cobrar no ar. Cadê minha peça, Valéria? Cavassal. Cavassal. Eu vou dizer no ar. Tá bom. A gente tá esperando que você chegue para dirigir, porque musicalmente ela tá ficando linda. Você vai ter que ver. Mas isso é uma outra história. Né? Eu escrevi um texto para Valéria, lindo, porque ela trabalha com os irmãos Aniceto, como pesquisadora. Não é só pesquisadora. As pessoas às vezes querem elogiar um artista, um pesquisador. Não é só inventor, não é só pesquisador, é inventor. Né? O grande artista tem que ser um inventor. Agora, para ser inventor, é preciso pesquisar, né? Ninguém é conviver, iluminado por uma né? pomba. Eu sempre digo, a pomba da inspiração pousa no seu ombro, metaforicamente. Mas é preciso ter alpiste. Não tenho nem Aqui, dúvida, eu gosto aqui, disso. ó. Olha que legal. Olha Não é que verdade? Legal, é legal. E o alpiste quem produz é você, é o suor. A pomba a pomba da inspiração como é que chama? Se alimenta de suor. Né? De suor, de trabalho. Né? Aí sim, ela prepara o terreno para que ela desça e venha nos iluminar, né? Valéria, e o objeto surpresa, hein? É o meu ou o teu? O que tu acha? Ai, não sei. O teu é terrível? O meu é terrível. O meu é terrível. O teu é terrível? O meu é terrível, polêmico. Então vamos pro Mas teu. vamos pro meu, porque pelo menos Porque a o meu gente- é mais lúdico, o meu é mais Porque engraçadinho. assim, ó, Se o seu essa, é pancada, vambora. eu acho que Valéria essa... Pinheiro, só um coreográfica. Coreógrafa? Essa aqui é a minha história, né? Sim, tua história. Isso aqui é uma parte da história que entra em mim agora para resolver. Que é isso, Eu trago para Valéria? você o original do embargo do Teatro das Marias. O quê? O Peraí. documento original que embargou o Teatro das Marias de funcionar. É verdade, o Teatro das Marias foi fechado Em plena Bienal Internacional em de plena Dança. Bienal de Dança. Mas quando eu trago isso, na verdade, é para que a gente possa pensar que isso talvez seja só o caminho da gente se organizar quanto sociedade civil e também cobrar dos órgãos públicos uma organização educacional. O que foi que houve? Eu estou vendo aqui, embargo da atividade sonora. Isso. É um auto que tem o valor de embargo da atividade sonora, devendo a autuada comparecer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano, semana, no prazo de 5 dias, Já está tudo... Está tudo resolvido. Não Mas, quer está dizer, resolvido não, mas já compareceu. Mas no dia seguinte eu já estava lá. É um teatro que está praticamente fechado, Está impossibilitado, está fechado. Por que que Impossibilitado estamos de fechados? trabalhar. A Por gente quê? conversou esse tempo inteiro sobre a minha história. Eu sou percussionista, portanto, tudo que me atravessa faz som, faz música. Tudo que me atravessa tem música. Minha obra inteira navega entre birimbaus que a gente constrói, entre tambores que a gente constrói. Hoje o Teatro das Marias abriga um ponto de cultura que é chamado Ancorando no Poço da Draga Ubutu, que eu trouxe para dentro do teatro. Toda aquela moçadinha que vivia ali fora e de alguma forma usavam crack e me perturbavam. Quem me conhece sabe que nós tínhamos um roubo atrás da outro dentro do teatro. E há exatos quase 2 anos, quando eu coloquei toda essa moçada para dentro do teatro, nunca mais eu tive nenhum problema no teatro. E eu começo a entender, foi dali que eu aprendi também muita coisa. Ricardo, eu comecei a entender que quanto mais grades eu colocava, mais violência me chegava. No momento em que eu abri as portas e distribuí tapetes para que tudo aquilo que me incomodava adentrasse a minha casa, isso tudo foi se colocando nos lugares. As pessoas se sentaram de uma forma melhor, eu não tenho mais tantos medos. Ou seja, hoje eu tenho a segurança de ter na população de rua ainda usuários de droga,
grandes colegas, grandes amigos, com quem eu aprendo muito. Se pudesse pensar um educativo e educacional desses órgãos. O que aconteceu é que você foi autuada sem ter sido alertada, nem sem ter sido notificada, e notificada. absolutamente nada, isso gera multa. Em óbvio, plena Bienal de Dança, em é plena isso? Bienal de Dança. Hoje a gente já foi recebido... Bienal que é doutor- patrocinada, inclusive, pelo das Estado. três instâncias. Das três A instâncias. gente foi recebida pelo doutor Deodato, que se mostrou... O doutor Deodato nesse instante, o secretário de Cultura do Meio Ambiente. Ah, se é? mostrou... O Deodato. É um jovem, o que me deixa muito feliz, porque Sim, é um o jovem... Deodato Ramalho. Isso, é um Conheço jovem demais. e que se coloca à disposição de dialogar. Então, eu acho que no momento em que ele nos coloca a dialogar, eu só quero te pedir mais 5 segundos. Dia 9 agora, segunda-feira, encabeçado pelo professor Alto Filho, que é o secretário de Cultura, a gente vai estar recebendo algumas dessas pessoas que se sentiram, que foram autuadas ou que não conhecem a lei, para que a gente possa refletir sobre isso. Eu acho que é isso. É isso. Não estamos defendendo aqui que as zoadas, ou que o barulho, ou que, Seja ou que amplificado, o som não. seja livre, total, afinal de contas tem que ter respeito pelas Mas eu horas de som das preciso pessoas. tocar meu tambor. Mas é preciso Mas eu preciso tocar meu tambor. ter um certo disciplinar que considere as diversas variáveis, né, desse exercício da criação de som. Pois olha, só para, como diz o outro, só para encardir, olha o que eu trouxe para você. Eu quero que você faça zoada. O que você trouxe, Carlos? Ai, velho Guilherme? menino, eu quero que você faça música. Eu quero que você pode, inclusive, ampliar os decibéis. Pode ser mais do que 60. Peraí. Eu trouxe um pandeiro Ai, para que você toque. que pandeiro lindo. Então eu vou tocar pra você falando assim, ó. Sou nordestina, sou eu. Sou daqui do Ceará. Terra de Nosso Senhor, onde canto carcará e onde desde muito cedo eu aprendi a me virar. Eu aprendi a me virar. Maracatu do Ceará, samba e pandeiro de lá. Na Bahia o birimbau faz o povo delirar e gozagão cá do sertão. Do Brasil, rei do Baião. Do Brasil, rei do Baião. Na família eu tenho a força. No meu pai a inspiração. A semente aqui plantada me faz cidadão amado. O meu Brasil me dá um chão. O meu Brasil me dá um chão. Que eu danço uma nação. Que eu danço uma nação. Tudo isso é brincadeira. Mas é sério o desafio. Ricardo Guilherme, eu tô pronta. Vou acender meu pavio. Vamos logo começar. Tem um texto para cuidar. Vamos logo começar. Tem um texto para cuidar. Ah, vamos logo. É com Valéria Pinheiro que eu dialogo. Olha! Obrigado, Valéria, Ai, pela Ricardo, sua que delícia. lindeza da sua presença. Obrigada a você. Para mim é uma festa. O feio que me desculpe, mas a beleza é fundamental. Ainda. Parafraseando o poeta. Até a Obrigado a próxima você. semana com mais um dialogador, com mais um diálogo. Ai, meu neguinho. Silêncio e solidão, porque sou onde for, tudo em vão. Tempo de silêncio e A primeira música que eu ouvi da Leila foi Verde, né? Verde e anos depois eu ganhei o CD que ela canta Bossa Nova. Foi o primeiro CD, um dos primeiros CDs que eu ganhei foi o da Leila Pinheiro. Então daí em diante eu comecei a ouvir. Ela começou a gravar coisas que me interessavam, que ficam bonitas na voz dela. Então daí veio essa admiração em si com ela.